Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Continuando aqui a leitura de Provérbios com propósitos. Capítulo 11. Vamos começar agora o capítulo 11, no versículo 1 em diante, que diz assim. Primeiro eu já quero pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no canal, para que esses vídeos cheguem a mais pessoas. Amém? Muito obrigado. E vamos à leitura. Capítulo 11 de Provérbios, versículo 1, diz assim: A balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso exato é o seu deleite. O aferidor incomparável e a sua alegria. Então, a balança correta. O que é a balança correta? A balança enganosa é a abominação do Senhor, mas o peso exato, a balança correta, é a alegria do Senhor. Né? Por quê? Porque às vezes a pessoa não pesa as coisas justamente. Né? Ela, quando é para o lado dela, ela tem uma medida diferente. Né? É dois pesos e duas medidas, que a Bíblia fala. Então nós temos que ser justos. Lembra que nós falamos isso aí alguns vídeos atrás? Se você pega um que não é seu, você perde 7. Né? E a vida vai cobrar de você isso aí. Deus não vai se levantar do trono dele para vir te cobrar isso. Não. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Então você está plantando, você vai colher. Então nós temos que ter sabedoria na nossa plantação e ter uma balança exata, uma balança justa. Né? Para mim ganhar, que eu já falei, você não precisa perder. Né? Para você ganhar, ninguém precisa perder. É um jogo do ganha-ganha, todo mundo ganha. Né? Então, a balança exata. Ou 2, o que diz? Quando vem a sabedoria, então com ela vem a desonra. Mas a sabedoria acompanha os humildes. Quando vem, desculpa, eu li errado. Quando vem a soberba, então com ela vem a desonra. Com a soberba, ela vem a desonra. Mas a sabedoria acompanha os humildes. Os acompanhantes do soberbo e dos humildes. Então, quando vem a soberba, então com ela vem a desonra, mas a sabedoria acompanha os humildes. E o interessante é que os humildes, eu já falei sobre isso, né? A gente já falou nos primeiros vídeos, os humildes, eles, não é que eles são humilhados, né? Quando a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, eu já vi, nossa Deus, muita gente falando sobre porque o fulano, os humilhados serão exaltados, me humilharam, tal. Não, não é isso. Eu tenho que me humilhar perante Deus. Né? Então, os que se humilham perante Deus serão exaltados. Então, os humilhados serão exaltados. Quando eu me humilho perante a Deus, Ele me exalta. Então, é nesse sentido que está falando, tá? Então, olha só. A sabedoria acompanha os humildes, aqueles que são humildes, tá? Deixa eu ver o que diz aqui nessa outra Bíblia. 11:2. Quando vem o orgulho, então vem a vergonha. Essa aqui fala mais clara ainda. Quando vem o orgulho, vem a vergonha. Então vem a vergonha. Mas com os humildes está a sabedoria. Então, quando você é humilde, você já tem sabedoria. Porque humildade cabe em qualquer lugar. Você é humilde, você respeita, você é educado, você é diferente. Né? E quantas pessoas perdem, né, em não ter humildade? Quantas pessoas perdem? Eu
Essa semana mesmo, eu vi uma pessoa que não tem humildade, né? E para ele tem que ser tudo do jeito dele. A gente ficou olhando, enfim, vai ter prejuízos, virar vergonha, virar desonra, né? Por quê? Aonde tem o orgulho, vem, olha só, quando vem o orgulho, então vem a vergonha. Mas com os humildes está a sabedoria. Ah, mas então quer dizer que não tem que ser do seu jeito? Tem, quando depende de você, quando você não depende de ninguém. Mas quando você depende de outros, você tem que ter humildade. Chega tranquilo, chega por baixo, chega entendendo o ecossistema, não queira colocar as suas ideias acima de tudo, que não é assim que funciona. Temos que ter humildade. O 3, a integridade dos retos os guiará, mas a perversidade dos homens desleais lhe destruirá. A integridade e a deslealdade. Vamos ver o que diz aqui. A integridade dos justos o guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. Então, essa ideia de lealdade e deslealdade é demais. Olha só, a integridade dos retos os guiará, mas a perversidade dos homens desleais lhes destruirá. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra-os da morte. A justiça não respeita o poder econômico, mas livra do vingador. De nada aproveita as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Então, não adianta você ter riquezas no dia da ira, né? Tem gente que num dia de ira, num dia que perde a cabeça, coloca toda a riqueza, coloca tudo a perder, joga tudo pro alto, perde tudo. Então, precisamos manter a sabedoria, porque a sabedoria nos livra no dia da ira. 5. A retidão dos homens perfeitos em sinceridades endireitará o seu caminho, mas o ímpio cairá na sua própria impiedade. Olha só, a retidão dos homens perfeitos em sinceridades endireitará o seu caminho. Perfeitos em sinceridade endireitará o seu caminho, mas o ímpio cairá na sua própria impiedade. A retidão melhora o futuro, mas o ímpio armará ciladas para si mesmo. Que coisa, né? Isso aqui é demais. A retidão dos homens perfeitos em sinceridade endireitará o seu caminho. Mas o ímpio cairá na sua própria impiedade. O 6. A retidão do justo o livrará, mas os traiçoeiros são apanhados nas suas próprias armadilhas. A retidão do justo livrará, mas os trapaceiros são apanhados nas suas próprias armadilhas. A retidão trará livramento. Então, você nunca perde em ser honesto, em ser reto, né? A retidão do justo o livrará, mas os trapaceiros são apanhados na sua própria armadilha. Então, os trapaceiros sempre terão prejuízos. Às vezes fala, mas tá indo bem e tal, tá indo bem, mas a casa dele é construída sobre areia, né? Se vier um vento, cai. Se vier uma enchente, derruba, né? Mas o justo, ele constrói sobre a rocha, né? E aí não há surpresas.
Olha só, é o 7. Morrendo o ímpio, perece a sua expectação, e a expectativa da impiedade perece. Deixa eu ver o que diz aqui nessa outra Bíblia. Quando um homem perverso morrer, perecerá a sua expectativa, e a esperança dos homens injustos perecem. Mais ou menos igual. A morte do ímpio é um alívio. O 8. O justo é libertado das penúrias, e o ímpio se ocupa delas em seu lugar. A ocupação do ímpio é fazer o mal, para o justo tornar-se herói. O justo é libertado das penúrias, e o ímpio se ocupa delas em seu lugar. Que coisa, hein? Muito interessante isso aqui. O 9. O ímpio, com a sua boca, hipócrita, arruína o seu próximo, mas os justos são libertados com o conhecimento. A revelação da verdade liberta o justo da ruína preparada. Então, o justo, olha só, o ímpio com a sua boca hipócrita arruína o seu próximo, mas os justos são libertados com o conhecimento. Então, o conhecimento liberta, né? Mais uma vez aqui, falando que o conhecimento liberta. Temos que buscar conhecimento. A Bíblia diz que a verdade vos libertará. Vamos parar por aqui, depois a gente continua. Paramos aqui no 9 e a gente continua no próximo vídeo. O vídeo não ficar muito longo. Amém? Deus os abençoe e até o próximo vídeo.